Livro A Hora da Mudança, Pedro Dong, capítulo 1. A verdade absoluta do universo. Quinta-feira, semana 2. Ler com oração. Isaías 32:17. A verdade manifesta a justiça, e a justiça traz paz e alegria. Em Salmos 85 lemos: encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Versículo 10. Quando a graça se encontra com a verdade, Deus obtém uma igreja cheia de verdade, cheia de realidade, e nessa esfera também se encontram a justiça e a paz. Quando a graça se torna verdade em nós, a justiça é encontrada em nosso viver. E quando existe justiça em nosso viver, o resultado é paz. Se tivermos a realidade da palavra de Deus que desfrutamos como graça, essa realidade será transmitida aos outros na forma de um viver de justiça que resultará em paz. Em Provérbios lemos: o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa a fraude. Provérbios 12:17. Quanto mais temos a verdade e a realidade, mais a justiça é manifestada em nosso viver. A verdade genuína é Deus. Quando vivemos na presença dele, temos um viver cheio de justiça. Que o Senhor nos livre da mentira, cujo resultado é fraude. Outra passagem que menciona a verdade e a justiça está em Zacarias. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Zacarias 8:16. Esse versículo mostra que só podemos executar o juízo, ou seja, a justiça, se tivermos a verdade. Então, a verdade é a base para executarmos a justiça, que tem como resultado a paz. Deus quer novamente trazer a justiça e a paz para a terra, mas isso só ocorrerá no reino milenar, na era vindoura. O rei desse reino é aquele que julga com justiça e equidade e que traz a paz. Salmo capítulo 72, versículos do 1 ao 3. Em Isaías lemos a respeito do rei. Afinal, um menino nos nasceu, um filho nos foi concedido e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Conselheiro Maravilhoso, Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, Sar Shalom, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei se multiplicará sobremaneira e haverá plena paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a verdade e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo de Yahvé, o Senhor dos Exércitos, fará com que tudo isso se realize. Isaías capítulo 9, versículos do 6 ao 7, versão King James atualizada. Nesse trecho, a expressão Conselheiro Maravilhoso compõe um título único. Jesus é o conselheiro, o melhor conselheiro, e seu reino terá plena paz, pois a base de seu governo é a verdade e a justiça, desde agora e para sempre. Ainda em Isaías é-nos dito: eis aí está que reinará um rei com justiça e em retidão governarão príncipes. Isaías 32:1, revista e atualizada. E no versículo 17, o fruto da justiça será a paz, e a obra da justiça proporcionará tranquilidade e segurança eternas. Versão King James atualizada. Deus é a verdade, a realidade. Como tal, Ele quer colocar a verdade em você. O próprio Deus quer ser a verdade em você. Assim, uma vez que você tem a verdade, irá manifestar a justiça, e praticando a justiça, terá a paz. Se não há paz em sua casa, está faltando justiça. Em Romanos, Paulo revela: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos
14:17. Você tem a verdade, a realidade? Deus é a realidade para você? Se Ele for sua realidade, haverá justiça. Havendo justiça, você terá paz. E havendo paz, você terá alegria. Portanto, temos aqui uma sequência maravilhosa: verdade, justiça, paz e alegria. Cuidar das pessoas manifestando a verdade. Paulo falou aos Coríntios sobre o propósito de nosso ministério. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. 2 Coríntios capítulo 4, versículos do 1 ao 2. Nosso ministério apresenta a verdade ao homem. O ministro da nova aliança não distorce a palavra de Deus e não usa artifícios humanos para transmiti-la. A verdade é absoluta e precisa ser transmitida de forma genuína, exatamente como ela é, visto que o ministro da nova aliança leva as pessoas a Deus, que é a própria verdade. Por esse motivo, Paulo não se preocupava com eloquência ou sabedoria humana. O apóstolo continua nos versículos seguintes: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. 2 Coríntios capítulo 4, versículos do 3 ao 5. Como ministros da nova aliança, não podemos pregar a nós mesmos, buscando fama ou dinheiro. Devemos pregar a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como servos, por amor de Jesus. Nossa preocupação é pregar a verdade, levar as pessoas à verdade e a ter contato com a palavra da verdade. Nós não somos a verdade. Deus é a verdade. Ele é a realidade. Que o intuito da pregação seja apenas nos conduzir a isso. A isso.